Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né, e bem-vindas à nossa aula de redação hoje, do dia 1º de dezembro. E nessa nossa aula de hoje, a gente vai começar dando uma olhadinha, né, na proposta de produção de introdução que foi feita na semana passada, né, na nossa aula do dia 24 de novembro. Eu vou agora compartilhar aqui minha tela para estar mostrando aqui a vocês, tá certo? E a gente vai conversar um pouquinho sobre aquela proposta, né? Sobre aquela atividade. Então, beleza, fiquem aqui atentos. Só me digam, vocês estão vendo a minha tela compartilhada, pessoal? Respondam para mim, por favor. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Não, Ainda não? ainda não. Já tô indo. Certo. Então vamos aguardar aqui um pouquinho que eu acho que vai começar. Não, Rodrigo. Certo, deixa eu pausar Valeu? aqui. Pronto, então assim, até esse Você momento. que não tá na lista, entendeu? Filha. Certo, ó, vamos lá. Então, assim, até esse momento, 12 pessoas responderam, tá certo? Lógico que eu não vou dizer quem é a resposta de quem. Eu posso ver, mas vocês não podem, né? Abimael, Carlos Júnior, Lara, Maria Eduarda, José Max, Rian, Edson, Vitória, João Vieira, Riandra e Luiz. Só lembrando, gente, que essas respostas aqui, não é porque, por exemplo, aqui a primeira pessoa é Abimael, que a primeira resposta aqui é de Abimael, tá certo? Então, tá misturado. Eu só consigo ver aqui no individual, que não é o caso de hoje, né? O individual eu consigo ver a resposta de cada um de vocês, tudo bem? Então, vamos dar uma olhada. Inicialmente, eu fiquei preocupado porque, assim, quando eu estava vendo as respostas, eu me perguntava se todas compreenderam qual era a proposta, né? Porque a proposta era a seguinte: combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais e informação por crianças. Só que tem um detalhe. Na atividade, você tinha o seguinte: abra o arquivo da prova do Enem de 2019, leia a proposta de redação juntamente com os textos motivadores e, após refletir, redija um parágrafo introdutório. O que eu pedia? Apenas um parágrafo para uma redação com o tema proposto. Então, vamos lembrar aqui de um detalhe. O que vocês aprenderam, todos e todas vocês aprenderam no que deve haver no parágrafo introdutório do texto que nós estamos trabalhando, é justamente o que? No mínimo, do mínimo, 2 frases. Uma primeira frase em que o tema seja contextualizado, né? Em que o tema seja apresentado, seja desenvolvido, seja problematizado, né? E uma segunda frase, um segundo período, né, seria justamente o que? Já a tese, né? A tese, que é a resposta, né? O que você iria defender ao longo do seu texto. Então, olha só, o tema, mais uma vez, era assim: combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais e informações por crianças. Eu vou ler aqui as respostas de vocês e eu vou comentando uma a uma. Então, vamos lá. As tecnologias evoluíram de modo que as crianças já nascessem com a facilidade a aprender a manejar dispositivos eletrônicos, mas o uso é indiscriminado e esses aparelhos podem prejudicar o aprendizado das crianças. Olha, vamos pensar aqui. Primeiro, a introdução está curta, certo? Está bem curta, embora seja apenas 2 frases, mas vamos pensar aqui. As tecnologias evoluíram de modo que as crianças já nascessem, aqui você tem uma palavra errada, já nascem, deve ser isso, com a facilidade a aprender a manejar dispositivos eletrônicos. Eu acho que a pessoa quis colocar aqui dispositivos eletrônicos, o corretor, né, fez isso daí. Só que tem um problema. Veja que essa primeira frase ela não aponta diretamente para o tema. Porque nós estamos falando de tecnologias digitais de informação. Então a pessoa está falando tecnologias aqui de uma forma já muito geral. Além disso, a pessoa comete um erro, quer dizer que as crianças já nascem com facilidade a aprender a manejar, a manusear esses dispositivos. E isso não é verdade. Isso não existe.
Ou seja, não há nenhuma comprovação que diga que, por exemplo, que as crianças de hoje elas já nascem com uma predisposição a saber mexer nisso. Então essa informação aqui já não está correta, ela não está coerente. Mas se o uso é indiscriminado, olha, aqui você percebe que a pessoa está falando de uma forma geral, né? Que não tem uma discriminação, como é que deve ser usado. E esses aparelhos podem prejudicar o aprendizado dessas crianças. Gente, uma coisa, não é o aparelho que prejudica o aprendizado, mas é o uso do aparelho, certo? É o uso. Não é o aparelho por si só, né? O aparelho por si só, como a gente viu, ele pode ser até positivo, né, para aprendizagem e tal, mas não é o objeto em si, é o uso que se faz dele. Embora a pessoa tenha colocado aqui o podem. Veja que também, assim, a pessoa que deveria ter colocado uma vírgula, né, porque você tem essa contraposição, mas assim, de uma forma geral, a pessoa apresenta uma tese, né, que o uso é indiscriminado, ou seja, o uso é sem controle, né, mas assim, ficou muito simplista e as informações não ficaram boas. Vamos à segunda. As mídias digitais estão cada vez mais presentes na infância contemporânea. Olha, essa frase aqui está muito boa. Veja que essa frase aqui aponta para o tema, porque reduz, enquanto o primeiro falava de as tecnologias, esse aqui já fala de as mídias digitais. Na infância contemporânea, ou seja, né, na infância de hoje, beleza. Todavia, apesar de seus benefícios de interação social e recursos lúdicos, ou seja, dizer que isso aqui são os aspectos positivos, veja que a pessoa aqui começa apresentando um contra-argumento, né, usando aqui essa conjunção, muito importante, né? Aí ele vai dizer a tese, a pessoa. As redes sociais despontam como locais que oferecem riscos físicos e psíquicos às crianças. Perfeito. Perfeito. A introdução aqui está muito boa. Veja que a pessoa contextualizou bem especificamente qual tipo de tecnologia que nós estamos falando. Também falou, né, dessa possibilidade que tem esses aspectos positivos, mas tem esses aspectos negativos no caso aqui das redes sociais. Então a introdução aqui ela está boa. A habilidade 1, né, a questão linguística está toda ok, os elementos estão ok, não fugiu do tema, lembra uma introdução e já aponta, não é, para uma possibilidade. Então vamos ver aqui. Ao longo dos anos, o ser humano tem desenvolvido diversos meios tecnológicos para facilitar a vida do mesmo. Certo, muito bom começar desse tipo, né? Lembrando que após esses termos ao longo dos anos, porém, hoje em dia sempre tem uma vírgula, sempre há uma vírgula, né? Aí aqui você tem um elemento catafórico, muito bom, né? Esses meios, só uma sugestão. Como a palavra meios já foi utilizada aqui poderia já ser outra, né? Esses meios disponibilizam de notícias. Gente, o verbo disponibilizar não é acompanhado da preposição de. Você não disponibiliza de algo, você disponibiliza algo. Então, esses meios disponibilizam notícias, comunicação e entretenimento para todas as idades. Apesar disso, muito bom aqui o termo apesar disso, né, que é um termo assim, que refere-se à frase anterior, essa catáfora aqui muito boa, né? O uso excessivo e mal utilizado desse recurso por crianças pode, olha aí, muito bom, né, usar o pode gerar diversos problemas à saúde. E por conta dos problemas, impor regras e limites ao público infanto-juvenil, aqui tem essa repetição, são importantes. Só uma outra questão na língua portuguesa, da primeira habilidade. Impor regras, impor é um verbo que, digamos aqui, está no singular. Então, impor regras e limites é importante. O que é importante? Impor isso. Isso o quê? Regras e limites. Veja a questão aqui de concordância. Não é porque regras e limites, que é o objeto do verbo impor, que está no plural, o verbo também vai ficar no plural, não. É importante. Em relação às regras, pode-se dizer que muitos pais deixam a desejarem na educação dos filhos. Muitos pais deixam a desejar. Certo? Porque o verbo aqui deixam já está conjugado, o segundo não fica conjugado na educação dos filhos. Agora vamos para um comentário de forma geral nesse parágrafo. Contextualiza, sim, o tema, né? Traz a questão do uso indiscriminado, porque aqui já está falando no finalzinho que os pais deixam a desejar,
né? Essa forma, né? A tese aqui seria que impor regras e limites a esse público infanto-juvenil é importante. Então, a pessoa provavelmente no texto iria argumentar em cima desse aspecto aqui, tá certo? E eu só acho que essa frase aqui ela poderia vir mais numa conclusão, certo? Em relação às regras, pode-se dizer, né, aqui está mais um aspecto bem conclusivo, né? Então, assim, pode ser colocado na introdução. Mas o resto está muito bom. A tecnologia evoluiu a cada dia que passa. O verbo evolui, tudo bem, a cada dia que passa, ok. Os dispositivos eletrônicos não tem essa vírgula, porque não se separa verbo de sujeito. Os dispositivos eletrônicos entram muito fácil e cedo na vida das crianças, sem restrições, podendo beneficiá-las. Aqui faltou um las, né? Beneficiar elas, mas também atrapalhar o desenvolvimento da aprendizagem. Olha, não está bem contextualizado o tema, né? Não está bem contextualizado, certo? Aqui a pessoa trouxe assim um outro fato, só que está faltando assim mais ou menos uma tese. A tese não está tão clara. A pessoa diz que pode atrapalhar o desenvolvimento da aprendizagem. Aí nesse caso, beleza, se a pessoa pensar que isso aqui vai ser a tese, a pessoa vai ralar, né? Ralar porque assim não é fácil de dizer isso, para dizer que não é fácil, né? Aliás, como que atrapalha, né? Como é que esses dispositivos atrapalham, né? Então, desenvolvendo esse aspecto. Pronto, eu vou pausar aqui. Bom, dando sequência à nossa aula de hoje, o que a gente vai ter? Nós teremos uma proposta de redação, cuja introdução eu já vou dar, certo? Eu vou mostrar agora a introdução aqui, vou discutir os aspectos que estão nessa introdução e que você deverá, a partir dessa introdução, criar os seus parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão, no todos os aspectos que nós estudamos ao longo das aulas de redação, certo? O tema da redação vai ser a relação do jovem brasileiro com o mercado de trabalho. A relação do jovem brasileiro com o mercado de trabalho. A introdução é esta daqui. Sabemos que o jovem almeja sua inserção no mercado de trabalho, porém, muitas vezes isso não é uma tarefa fácil. A inclusão profissional proporciona crescimento, aprendizado, autoconfiança e principalmente responsabilidade profissional e pessoal. Essa tarefa, no entanto, raramente é fácil, certo? Esse daqui é o parágrafo introdutório, certo? Eu vou colocar esse trabalho aqui, certo? Escrito por um aluno, eu vou botar a referência, né, do caso dele, certo? Para dizer que esse parágrafo é dele. Só que a partir desse parágrafo, vocês irão construir o restante do texto de vocês, certo? Vocês irão construir o desenvolvimento e a conclusão a partir dele. Veja que, por exemplo, aqui a pessoa contextualiza o tema, tá certo? Diz, no caso, que não é tarefa, raramente é fácil. E aí vocês vão explicar o porquê que isso não é fácil, quais são os aspectos e concluir o texto de vocês, certo? Essa redação deverá ser escrita numa folha que vai ser disponibilizada a partir de amanhã lá na escola. Quem não puder ou não quiser pegar a folha não tem problema nenhum, pode escrever numa folha de caderno. Eu vou postar na atividade do Google Sala de Aula referente a hoje a todas as instruções e os direcionamentos que vocês deverão utilizar para produzir a redação, certo? O prazo é dia 8 de dezembro, terça-feira próxima.